Quem fica na ponta dos pés não se mantém firme. Quem corre na frente não chega muito longe. Aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem sua própria luz. Lao Tzu. Como podemos melhorar quando paramos de tentar melhorar? Muitas pessoas desperdiçam seus esforços tentando melhorar suas vidas com resultados questionáveis. Elas adquirem conhecimento e perseguem coisas externas enquanto esgotam seus corpos e sobrecarregam suas mentes, apenas para acabar em descontentamento. Os taoístas observaram que os humanos tendem a agir de maneira que são contraproducentes, e em suas tentativas de alterar a maneira do natural, eles só pioram as coisas. Todos esses esforços, regras, ética, valores, certamente são inventados para beneficiar a humanidade. Mas de acordo com os antigos sábios taoístas, devemos nos livrar de todos eles. Por quê? Porque todas essas ideias artificiais apenas removem a direção, nos afastando do fluxo natural da vida, tentando alterar o que a natureza pretendeu. É como nadar contra a corrente. É cansativo e não nos leva a lugar algum. Este vídeo é sobre não tentar alterar o mundo para ganhar o mundo. Bem-vindo ao Desvendar. Por trás do universo em constante mudança, encontra-se um mistério e força indefinível que os taoístas chamam de Tao, pela falta de uma palavra melhor. O Tao é abrangente e é além de tudo que nossos sentidos podem perceber. Ainda assim, podemos conhecer e sentir o Tao em certa medida, mesmo embora não possamos compreendê-lo. Isso simboliza as trágicas tentativas dos seres humanos de conceituar coisas que estão além de suas possibilidades de compreensão. Eles usam nomes, categorias, selecionam e discernem, mas falham em entender o que e como o universo é realmente. Então, eles criam um engano, um artifício que torna a vida compreensível para os seres humanos, mas ao tentar compreender, eles perdem o Tao. 5 cores cegam os olhos, 5 notas ensurdecem o ouvido, 5 sabores deixam o paladar obsoleto, escreveu Lao Tzu em seu trabalho, o Tao Te Ching. Então, organizando cores, notas e sabores, podemos melhorar nossa compreensão, mas podemos também limitá-la, pois há muito mais fora desses conceitos fixos. O mesmo vale para a tendência humana de fazer regras sólidas para tudo, para obter senso de controle. Mais uma vez, nos limitamos a fazê-lo porque o mundo está sempre mudando e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Além disso, a partir de um senso de solidariedade e justiça, as pessoas criam imensos corpos de ética, moral, códigos e rituais que formam um mecanismo artificial de modo de vida. Mesmo que as intenções sejam boas, elas tentam fazer as coisas funcionarem enquanto constroem suas próprias prisões. Agora, vamos falar sobre a palavra tentar. Eu acho que a maioria de nós nota familiar a ideia de que devemos simplesmente agir e não tentar. Essa ideia está intimamente relacionada ao estado de fluxo. Em um estado de fluxo, a pessoa se torna o ato, como um dançarino que se torna a dança ou o poeta que se torna o poema. Este é o rei, um conceito que pode ser traduzido literalmente como não fazer ou não fazer nada. No contexto do estado de fluxo, o rei traduz melhor como ação sem esforço, porque é agir de maneira suave e indolor. No contexto deste vídeo, no entanto, a tradução o rei a ser considerada é a de não fazer ou não fazer nada. Assim se encaixa melhor. Literalmente, não fazer nada é frequentemente visto como improdutivo e como uma maneira inútil de ser, em que não há progressão. Mas, de acordo com os taoístas, nada está mais longe da verdade.
Quando lembramos que o universo está em fluxo e em um estado de entropia, vamos sempre perceber que há progressão no fluxo natural da vida. Então, em vez de usar força e esgotar nós mesmos, que é o método favorito de cultura de hoje, poderíamos viajar através da vida muito mais facilmente usando a inteligência. Não é assim que tantas vezes os problemas parecem se resolver? E que, ao agir, geralmente fazemos coisas piores? Quando perdemos nosso tempo tentando melhorar as coisas, nos distanciamos do curso natural. Agimos repetidamente de maneiras que são, de acordo com os taoístas, artificiais, bem como desperdiçamos nossos corpos e mentes fazendo isso. Então, por que fazemos isso? Bem, tem muito a ver com a forma como atribuímos valor para certas coisas. Por exemplo, quando somos avessos à pobreza, mas desejamos dinheiro e fama, e quando somos avessos à solidão, mas desejamos fazer parte de algo. Então, tentamos erradicar o primeiro e aumentar o último, enquanto o último não pode existir sem o primeiro. Além disso, pensamos que é necessário conformar e alterar a natureza com base em certos sistemas de crenças. Tentamos melhorar o mundo, enquanto os resultados das nossas intervenções são meio questionáveis. Agora, como podemos trazer essas teorias antigas para o mundo moderno? De acordo com o pensamento taoísta, de que maneira nós, humanos modernos, tentamos, enquanto nossos esforços apenas nos deixam com amendoins no fim? Vamos explorar alguns exemplos de como tentamos usando as antigas escrituras taoístas do Tao Te Ching, bem como o Zhuangzi. O primeiro é tentando melhorar o mundo. Alan Watts, um estudioso fervoroso do taoísmo, uma vez apontou que as guloseimas de uma sociedade são os maiores causadores de problemas. No sentido de querer adocicar tudo, deixar tudo como aquele doce que você encontra nos aniversários de criança. Pois bem, a atitude de salvar o mundo com frequência atrapalha o curso natural, simplesmente porque é procurado impor ideias artificiais do que é o bem e o mal. Um exemplo é o comunismo, que originalmente brotou de um desejo de mudar a humanidade para melhor, com base na igualdade e honesta distribuição de mercadorias. No entanto, além da discussão se esta abordagem é natural ou não, as maneiras pelas quais os comunistas espalharam sua ideologia eram absolutamente brutais. No Zhuangzi, encontramos uma história sobre um homem chamado Yan Hui, que pediu permissão a Confúcio para viajar para o país de Wei, depois que ele soube que era governado por um governante incompetente. Yan Hui queria usar tudo o que aprendeu sobre governança para melhorar o país de Wei. Confúcio, porém, o desencorajou a fazer isso. Não só porque o líder altamente desagradável de Wei provavelmente não o ouviria, mas também porque as pessoas, em geral, não gostam de estranhos entrando, dizendo o que é melhor para elas a partir de um lugar de supremacia moral. Como Confúcio afirmou, se você não entende a mente dos homens, mas em vez disso aparece diante de um tirano e o força a ouvir sermões sobre benevolência e retidão, medidas e padrões, isso é simplesmente usar os pontos negativos de outros homens para ostentar sua própria excelência. Poderíamos nos perguntar, de que maneira estamos usando as falhas de outras pessoas para criar um bom papel para nós mesmos? E isso é uma virtude genuína? Não vamos melhorar uma situação demonizando unilateralmente grupos enquanto nos colocamos em um terreno moral elevado. Isso só cria mais divisão, mais tensão e dificilmente mudará as coisas para melhor, de maneira sustentável. Como Lao Tzu coloca no Tao Te Ching, você quer governar o mundo e controlá-lo? Eu não acho que isso pode ser feito. O mundo é um vasto sagrado e não pode ser controlado. Você só vai piorar se tentar.
pode escorregar por entre os dedos e desaparecer. Agora, o segundo é tentando ser feliz. Não importa se é a busca por dinheiro, status, fama, poder ou conhecimento. Esses esforços contínuos para ser feliz são a razão pela qual não somos. Achamos que ficamos felizes quando temos R$1 milhão no banco, ou quando finalmente publicamos aquele livro, ou quando nossos canais do YouTube têm 100 mil inscritos. Mas isso dificilmente é o caso. Claro, desfrutamos de algum prazer momentâneo, mas isso não é felicidade de acordo com os taoístas. Além disso, por essa busca, esgotamos nossos corpos e mentes, enquanto, tragicamente, nunca alcançamos o que estamos procurando. Cito: isto é o que o mundo honra: riqueza, eminência, vida longa, um bom nome. É isto que o mundo encontra a felicidade: uma vida fácil, comida farta, roupas finas, belas paisagens, sonhos doces. Isto é o que menospreza: probidade, mesquinhez, morte prematura, má reputação. Isto é o que acha amargo: uma vida que não conhece descanso, uma boca que não recebe comida rica, sem roupas finas para o corpo, sem belas paisagens para os olhos, sem doces sons para os ouvidos. Pessoas que não conseguem essas coisas se preocupam muito e têm medo. Essa é uma maneira estúpida de tratar o corpo. As pessoas ricas se desgastam correndo pelos negócios, acumulando mais riqueza do que poderiam usar. Essa é uma maneira superficial de tratar o corpo. Então, já que perseguir a felicidade é um beco sem saída, o que devemos fazer em vez disso? Bem, os taoístas nos dão algumas sugestões, mas antes de entrarmos nelas, vamos olhar para o terceiro: tentando ser outra coisa. Os Zhuangzi nos contam histórias sobre animais e o vento que invejam uns aos outros por suas características inatas. A centopeia inveja a cobra pelo fato de que ela pode se mover sem pernas, mas a cobra inveja o vento por sua capacidade de viajar grandes distâncias sem ter um corpo. No entanto, o vento argumenta que é preciso apenas um dedo ou pé para impedi-lo. Em suma, a natureza criou tudo com seus próprios atributos. Nada é melhor que o outro. Somente o julgamento o torna assim. Assim, sentimos a necessidade de mudar quem somos apenas para nos adequarmos a um ideal. As pessoas de pele clara tentam ser bronzeadas, enquanto os asiáticos ou orientais tentam parecer mais europeus. As morenas tentam ser loiras e as loiras tentam ser morenas. Além disso, tentamos mudar a nós mesmos porque queremos nos conformar com um padrão feito pelo homem, para nos encaixar, simplesmente porque somos vistos como imperfeitos quando não estamos no padrão. Assim, corta-se um sexto dedo apenas para cumprir o padrão dos 5 dedos. Por que não podemos ser quem realmente somos, como a natureza espera que sejamos? Isso seria muito mais fácil. Todos e tudo têm seu lugar no todo, e ao tentar alterar isso, desequilibramos o mundo. Cito: quando as pessoas veem as coisas como bonitas, a feiura é criada. Quando as pessoas veem as coisas como boas, o mal é criado. Ser e não ser produzem um ao outro. Difícil e fácil se completam. Longo e curto se definem. Alto e baixo se opõem. Frente e ré seguem uma a outra. Então, como podemos colocar essas ideias em prática? Os taoístas sugerem várias coisas. Em primeiro lugar, o Zhuangzi aponta para os benefícios de seguir o caminho do meio. Isso significa que não devemos nos esticar além de nossas possibilidades, mas permanecer centrados para conservarmos nossa saúde e ficarmos próximos de nossa própria natureza. Cito: siga o meio, siga o que é constante e você pode ficar inteiro.
manter-se vivo, cuidar de seus pais e viver seus anos. O Tao é constante, e aquele que busca o Tao desaprende algo novo a cada dia, segundo Lao Tzu. Portanto, em vez de nos limitarmos a um sistema de crenças, deixamos ir, mantemos uma mente aberta e damos espaço ao universo para se mostrar como ele é. Tentar mudar a natureza é uma busca inútil, assim como tentar embaçar nossa visão da natureza por meio de construções feitas pelo homem. Em vez de aumentar o conhecimento, abandonamos tal conhecimento até atingirmos um ponto de quietude interior. Assim sendo, estaremos nos abrindo para o Tao, ou o que nós, do ponto de vista ateísta, poderíamos chamar de Deus. Nesse estado de vazio, nos sentimos contentes, e o contentamento é a verdadeira felicidade. Os taoístas chamam esse processo de jejum do coração. Ao desaprender algo todos os dias, o taoísta chega à não ação. É a arte de não tentar, enquanto nada será deixado de lado. Obrigado por assistir.